Brasil, o que eles fizeram com os trabalhadores? Os mesmos que hoje, daqui a pouco, vão completar 20 anos no poder, que foram responsáveis pelos maiores escândalos de corrupção nesse país, que literalmente deixou o Brasil com a maior carga tributária nos últimos 15 anos, que 33% do PIB é somente de tributo, que bateu recorde em arrecadação, que somente neste ano de 2026 já arrecadou 1,5 trilhão em impostos, que já gastou em viagens internacionais, o governo Lula, mais de 7 bilhões, o país que eles deixaram com queimadas, com 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado, este país que eles deixaram sem saúde, sem educação, é aqueles mesmos que hoje estão dizendo que são o baluarte de defender o trabalhador. Quero lembrar aos senhores que a defesa ou não da escala e a discussão nunca deveria ter sido somente pela escala. Deveria ter sido, como outros países que de fato são exemplos para o mundo, deveria estar discutindo sobre produtividade. Mas é muito fácil chegar e querer mudar a realidade com uma canetada. Horas, foi a proposta que nós fizemos. Vamos alterar então de 5 para 2, para 4 por 3. Um dia a mais e um dia a menos não faz diferença. Mas o que aconteceu, meus senhores? A esquerda fez uma manobra hoje, ela enterrou a possibilidade deles votarem e mostrarem ao Brasil quem seria contra a 4 por 3, impediram com que a vigência fosse amanhã. E eu digo mais, se as coisas e a realidade fossem tão fáceis de se resolver na canetada, por que não fizeram isso há 20 anos atrás? Por que não se muda o salário mínimo para 10 mil reais? Meus senhores, olha a pachorra que eles fizeram com você, trabalhador, que realmente tem que trabalhar não somente numa escala que não te permite ir para um trabalho, para a igreja, para o lazer, mas que o entorno não é somente a escala, é o seu salário que é cortado em volta de você pelo Estado. Afinal de contas, o alimento cada vez mais caro, a gasolina cada vez mais cara. Se você está num ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho e é roubado, isso também diz respeito ao seu salário. Ou seja, a falta de segurança, a falta de ter uma saúde que realmente gera um atendimento bom, e a pessoa tem que recorrer para a rede privada, o seu salário indo embora. É a escola que precisa ser paga, também com o dinheiro do seu salário que vai embora, porque tem que colocar o seu filho também na escola privada, e assim o seu salário vai indo embora. Ou seja, quem que de fato está preocupado com os trabalhadores? Aqueles que literalmente deixaram o país no estado que está? Porque, meus senhores, eu nunca governei esse país, eu nunca fui presidente da república, os nossos deputados aqui também não estiveram em ministérios como estiveram agora. Então quer dizer que, qual que era a jogada? Já sei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 5 por 2, a gente vai fazer eles votarem contra, e aí a gente coloca eles como inimigos do povo, mesmo com que quem propôs esse projeto tenha mais faltas do que presenças, mesmo com que a pessoa que propôs esse projeto não falou se tinha um estudo de impacto econômico, mesmo que essa pessoa que propôs esse projeto simplesmente errou o cálculo matemático no projeto, colocou que 4 vezes 4 era 36, quanto que é 4 vezes 4, senhores? A esquerda não sabe, 8 vezes 4 é 32, não é 36, ou seja, essas são as pessoas que estão hoje colocando trabalhador. Depois de 20 anos de governo, eu descobri você, agora eu quero cuidar de você, eu quero te dar uma folga a mais, enquanto esses malvados não querem isso para você. Mas posso te falar, se lascaram, sabe por quê? Porque votamos lá, ó. Está votado sim. Quer jogar o jogo? Eu sei jogar o jogo também. A narrativa vai cair. Vamos falar o que agora? Que a gente votou o contrário? A gente é contra o trabalhador? Não. Mas sabe o que eu vou falar?
e vou falar assim, exaustivamente, sabe o que é? Quando tiver demissão em massa, quando aumentar o preço dos produtos, quando o empreendedor não conseguir mais e vai ter que demitir a pessoa para contratar outro, aí, meus amigos, esse dia vai ser maravilhoso, porque vocês queriam colocar algo e fugir da consequência, mas não. Quando acontecer, eu estarei pronto, de roupa pronta para falar. Quem é o responsável por isso? São vocês, que literalmente querem enganar as pessoas. E olha que interessante, queriam colocar a vigência desse projeto, sabe quando, senhores? Sabe quando? Eu queria para agora, para amanhã, 4x3, mas não. Eu queria, sabe o que? Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma vigência de 60 dias, diminui 2 horas, e depois 1 ano, para poder ter o fim da escala 6x1. Horas, por que não colocou agora, meus senhores? Sabe por quê? Porque sabe que iria ter o efeito econômico, e aí sabe o que ia avacalhar? Não ia mais ter eleição de Lula. Sabe o que é isso? Um desespero para ter voto. Mas posso falar? Eu não tenho medo de dizer a verdade. Sabe por quê? Só existe uma coisa capaz de destruir a mentira. A mentira pode enganar alguns por um tempo, pode literalmente chegar nas almas das pessoas que estão em situação ruim nesse país, que vocês deixaram, mas a mentira ela não perdura por muito tempo. Eles quiseram colocar como se erro tivesse colocado para os trabalhadores trabalhar 52 horas, com uma transição de 10 anos, sendo que os 10 anos estavam no projeto do relatório do PT, e as 52 horas nunca foi sobre carga horária, foi sobre 12 horas de horário a mais que ele pode ou não fazer de hora extra. Meus senhores, tem 20 anos que as pessoas fazem a mesma escolha, esperando resultados diferentes. Eles literalmente colocaram uma pessoa condenada em 3 instâncias, agora na presidência. Existem brasileiros que realmente estavam acreditando por um tempo, de que vocês estavam preocupados com eles, mas olha, eu falo aqui com muita tranquilidade, graças a Deus, que ainda temos muito tempo de vida, para poder alcançar as pessoas e ver a verdade. Não tenho medo de dizer que da minha parte, eu, nesse plenário, nunca votei aumento de imposto, você sim. Eu, nesse plenário, jamais coloquei o meu dedo para poder aumentar cargos dentro de gabinete de ministro do STF, vocês votaram. Eu nunca aumentei a cada 34 dias do governo o imposto e criar um novo imposto, como o Lula fez. Eu nunca gastei 7 bilhões de reais do povo brasileiro. Inclusive, eu falo isso com muita tranquilidade, eu nunca usei dinheiro público para poder fazer campanha política, nunca. Pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu nunca. Então, meus senhores, eu não quero ser lembrado somente pelos que estão comigo. É muito importante ter vocês contrário a mim, porque é um sinal que eu estou certo. Eu não quero ter bandido, ladrão, corrupto do meu lado.